irmãos, porque antes de Jesus Cristo mostrar quais seriam os sinais da sua vinda e do fim deste mundo, que será destruído com fogo ardente da ira de nosso Senhor, ele diz: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. E este é um dos primeiros sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra. E qual é? É que haveriam homens que buscariam enganar com falsas profecias, com falsas doutrinas, com ensinos enganosos. Surgiriam falsos profetas, conforme o Senhor Jesus menciona em Mateus 24:11. E estes enganariam a muitos. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que, se possível, estes enganariam até mesmo os que são escolhidos de Deus. É por isso que Jesus Cristo ele olha para os discípulos e diz: fiquem atentos, vocês devem estar vigilantes, vocês devem estar atentos, observando em todo o tempo, vigiando em todo o tempo. Vocês devem ser cautelosos, para que vocês não sejam enganados. E o que nós podemos ver, meus irmãos, as palavras de Cristo para os seus discípulos eram palavras que dirigiriam seus passos na vida cristã. Nós devemos entender que, de modo semelhante, a palavra de Deus fala ao nosso coração. As Escrituras Sagradas falam ao nosso coração. Pois é a palavra de Cristo ao nosso coração para que andemos segundo a sua vontade. Se nós não ouvimos as suas palavras, se não guardamos as Escrituras Sagradas em nosso coração, dificilmente iremos nos manter firmes na nossa profissão de fé, sem sermos abalados. Dificilmente nós conseguiremos alcançar o alvo e a promessa de Cristo. Porque ultimamente nós vemos com grande evidência que a palavra e o alerta e a exaltação do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos tem sido notório em nossos dias. Muitos têm usado de meios no qual nós cremos sim, mas eles usam isso como meio de salvação, como meio de fé. Ou seja, nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé, e através dela nós entendemos como agradar a Deus. Nós entendemos que através da palavra de Deus somos levados à comunhão com Deus, somos levados a viver uma vida em santidade, para que nós possamos alcançar as nações celestiais. Só que muitos, eles, ao invés de pregarem e anunciarem o que está escrito, eles usam de engano. E há muitos também que têm em seus ouvidos colchões, em seus ouvidos, para não ouvir a sagrada doutrina da palavra de Deus, e eles buscam para si doutores, professores, ensinadores, que eles falem a respeito do que eles desejam ouvir. Mas mais do que isso, existem aqueles que também falam aquilo que o homem, segundo o desejo de sua carne, deseja ouvir. Agora observe bem, eles usam por meio de profecias para que as pessoas passem a ser salvas. Eles usam os meios que nós cremos sim, milagres, para que as pessoas, através somente disto, venham a Cristo. E eles não anunciam o reino de Deus. Jesus curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele cumpriu a profecia. Aleluia, Deus. Mas sempre que Jesus Cristo operava um grande sinal, está escrito, ele buscava anunciar o reino e a vinda do reino de Deus. Aleluia, Deus. Estes usam de suas retóricas, de sua inteligência, de sua boa argumentação, para enganar aqueles que são simples. É por isso que nós devemos estar atentos, meus irmãos, às palavras de Jesus Cristo. Aquele, diz o nosso Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o mesmo Espírito ainda está falando: meus filhos cristãos, estejais atentos, fiquem atentos, vigiando em todo o tempo. Paulo diz, por qual motivo? Porque os dias são maus. Nós estamos vivendo
de acordo. 1 João capítulo 2, versículo 18, nós estamos vivendo as últimas horas, e há entre nós aqueles que têm o espírito do anticristo, que vão contra a mensagem da cruz, que prega contra a vinda de Cristo. Eles não creem, eles usam palavras lisonjeias, e eles mesmos, desejando viver na vaidade de sua alma, eles dizem: aonde está Jesus? Aonde está a sua vinda? Há anos, os profetas, os pregadores, a palavra, ele disse que viria e não veio ainda. Mas, meus irmãos, nós devemos estar vigilantes em uma coisa, em permanecermos firmes naquilo que o nosso Senhor Jesus diz. Aleluia, Deus. Porque se nosso coração confia pela fé na palavra do Senhor, se o Espírito Santo nos dirige a confiar na palavra de Jesus Cristo, nós não seremos levados a nos desviar da fé, nós não seremos levados a nos afastar de nosso Senhor Jesus Cristo, a apostatar da fé, a abandonar a palavra de Deus, mas o nosso coração que estará convicto em esperança que quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós ouviremos o nosso nome Ele chamar, nós ouviremos o soar da trombeta de Deus, nós nos encontraremos de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos encontraremos com Cristo nas nuvens, nos ares, e com Ele iremos morar eternamente. Mas Jesus Cristo nos alerta que enquanto estivermos nessa terra, os sinais que sobreviriam para evidenciar a sua vinda é que haveriam muitos que viriam em seu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ele diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, irmãos. Só se perturba com os acontecimentos desta era aqueles que não buscam confiar em Deus e aqueles que não estão atentos às palavras do Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já nos alertou a respeito de tudo o que viria a acontecer. Os ímpios se perturbam, eles se atribulam, eles se desesperam ante a tudo o que tem acontecido, mas nós sabemos que nosso Cristo nos anunciou que tal como nos dias de Ló, em que casavam-se e davam-se em casamento, em que eles se embriagavam com as suas perversidades, lascívias e práticas imundas e orgias, assim também como em Sodoma e Gomorra, em que fora destruída com fogo eterno, Ele nos alertou a respeito destes dias que sobreviriam: guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, levantará-se nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso, disse Jesus, somente é o princípio das dores. Aleluia, Jesus. E agora, nós vemos na palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 25. Após Jesus anunciar a respeito dos sinais, ele traz uma parábola a respeito de 10 virgens. E se nós estudarmos, irmãos, aqui não está falando a respeito da igreja, mas aqui fala a respeito de Israel. As 10 virgens representam Israel, mas trazendo para o contexto espiritual, estas 10 virgens podem simbolizar aqueles que estão atentos em vigilância, esperando o noivo, e também aleluia, Deus, que estão nesses e dispersos a amém, Jesus, da promessa, glória a Deus, da promessa de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Ele enfatiza em Mateus 24 o propósito glória a de Deus, dar uma visão profética dos acontecimentos que aleluia, sucederão em um futuro próximo e em um futuro distante. Ele enfatiza a respeito glória da necessidade de estes terem um conhecimento. Em Mateus 24, versículo 36, Jesus diz: mas aquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como aleluia, Deus, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam,
casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém. Quando sabes, 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: quando eles disserem que há segurança, aí o nosso Cristo virá e Ele fará com que aqueles que estão vivendo em segurança sintam-se em insegurança e perdidos. Eles serão levados à destruição. Isso é o que está querendo nos mostrar, irmãos. Desta vez nós bem sabemos, Deus não trará sobre a terra o juízo como o dilúvio, mas está escrito que Ele trará juízo com fogo eterno. Aleluia, Deus. Todos aqueles que vivem na perdição e no pecado, estes serão lançados no fogo eterno. Estes serão lançados nas chamas ardentes. A Bíblia nos diz que estas chamas eternas nunca se apagam. Oh, meu irmão, nós temos a oportunidade hoje de ouvir o noivo, de ouvir a voz do mestre amado dizendo: vinde, servi-me de todo o coração. Aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo número 29, capítulo 9, versículo número 22. Este é o preço que Cristo nos mostra que devemos pagar, mas Ele nos garante. Glória a Deus, aleluia. Se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Aleluia. Glória para aqueles que guardarem a sua palavra. Glória a Deus. Sim, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E olhe para este mundo, o caos que está. Os homens se envolvem nas orgias, nas práticas imorais. Eles se envolvem nas suas incontinências. São mais amantes do mundo do que amigos de Deus, conforme Paulo diz a Timóteo. Estes estão com seus corações entregues aos prazeres da carne. Eles não buscam renunciar e se afastar do mundanismo. Eles se entregam à vaidade e à avareza. Eles se orgulham das suas riquezas. Eles se envolvem nos vícios que buscam trazer prazer e paz em seus corações, mas do contrário somente encontram vazio. Eles estão atolados no lamaçal do pecado. Sim, esse é o estado caótico no mundo em que nós vivemos. São filhos contra os pais, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. O cristão fiel encontra inimizade dentro do seu próprio lar. Sim, Deus. foi Jesus Cristo quem diz: Ele não veio senão para trazer espada. Sim, Ele disse que Ele colocaria o filho contra o pai, a nora contra a sogra, a filha contra a mãe. Por qual motivo? Porque aqueles que desejam seguir a Cristo encontrarão oposição daqueles que desejam viver em devassidão, daqueles que desejam viver nas práticas imorais. Nós cristãos não somos amados pelo mundo. Eles não nos amam e não nos aceitam. Sim, nós não somos deste mundo. Paulo diz: aleluia, Deus, que nossa cidadania não é desta terra. Então devemos entender que uma vez nos esquecendo das coisas que para trás ficam, nós devemos prosseguir em direção ao alvo. Glória a Deus. Em Mateus 25, o pano de fundo desta parábola era costumes daquela época de um casamento. O primeiro era o acordo legal feito pelos pais do casal. O segundo era a procissão até a casa do noivo. O noivo com sua noiva ia até a casa dele. Em terceiro, em que iam a noiva e os seus convidados. E o retorno do grupo à casa do noivo para a festa de casamento. Este era o ponto principal. O noivo com sua noiva e todos aqueles que eram convidados, estes seriam reunidos para uma grande festa. Amém, Jesus. A noiva de Cristo assim também espera e aguarda o seu amado noivo para o dia em que nos encontraremos com Cristo nas bodas de casamento com nosso Amém, Senhor. Jesus. E lá nós festejaremos com Glória Ele a Deus. e estaremos eternamente felizes lá
não haverá lágrimas, não haverá morte, não haverá dor e nem enfermidade. Por quê? Porque está escrito que Cristo já sofreu por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. Amém, Ele levou Deus. sobre si o castigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Agora, o versículo de número 6 diz: e à meia-noite, eis que houve um grito, eis que o noivo vem, sai ao encontro. Eis o grito, um brado, o noivo está aí, sai ao encontro. E imagine comigo, glória a Deus. aqueles que estão sendo chamados não iriam de qualquer maneira ao encontro do noivo, mas haviam 5 virgens insensatas que, tomando seus lampiões, com a chama que havia nesses lampiões, não levaram consigo azeite em reserva. Aleluia. Elas não tinham azeite consigo, mas está escrito que as que eram prudentes, vigilantes e atentas, tinham consigo azeite em suas vasilhas. Meus irmãos, Amém, Jesus Cristo está prestes a vir buscar a sua igreja. Amém, Jesus, aleluia. Está prestes a vir buscar o seu povo. Glória a Deus. O sacerdócio Glória a real, Deus. a nação eleita, o povo Aleluia. adquirido. Glória. Ele está prestes a raiar nas nuvens. Glória a Cristo Deus. deve virá buscar os seus servos. Mas Amém, há algo que nos chama a atenção, é que como estas virgens imprudentes, insensatas, nós encontramos muitos cristãos que estão dormindo. E o que é mais interessante, eles não têm em suas vasilhas o azeite, que simboliza o Espírito Santo sobre suas vidas, guiando-os à santidade e uma constante vigilância. Se nós, irmãos, estamos dormindo o sono da indolência, Paulo diz em Efésios capítulo 5: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo raiará com sua luz sobre ti. Este é o tempo de despertarmos, mas há muitos de nós que já estão dormindo há muito tempo. Sua vida espiritual está morta, e como Laodiceia, eles estão mornos. Eles estão vivendo uma vida como se tudo fosse normal. A questão é, tem um nome, a nomenclatura de cristão, no entanto o seu coração está longe de Deus. E deve haver diligência no viver com Cristo, meus irmãos, e no compromisso de um cristão em servi-lo. Deve haver diligência, isto é, fervor. Está escrito em Romanos Aleluia, Deus. 12, que nós devemos Deus. servir ao Senhor e sermos fervorosos nas atividades no Espírito, sermos fervorosos para servirmos a Cristo. Devemos estar fervorosos. Significa que constante, em uma chama incandescente que arde constantemente em nós, um zelo, um ardor que inflama constantemente em nós. Aleluia, Deus. Significa que a nossa lamparina constantemente está acesa. Aleluia. Há constante azeite. Glória a Deus. Santo sobre nossas vidas, e constantemente buscamos obter reservas. Isto é através da oração, do conhecimento das Escrituras, que nos alimentam com sua palavra, e pela oração que nos alimenta do conhecimento de Deus, para que nós possamos nos encontrar com Cristo. Amém, nos Jesus. ares. Amém. Eis o noivo, em breve nós ouviremos, meus irmãos, o soar da trombeta de Deus. E ai daqueles que estiverem, meus irmãos, vivendo uma vida segundo a vontade deste mundo. Em nada nós podemos amar este mundo e viver de acordo com suas vontades. Nós não devemos seguir os seus caminhos. Nós não podemos nos comprometer em nada com este mundo. Nós não podemos nos conformar com o padrão de vida deste mundo. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Glória a Deus, aleluia. Nosso coração deve amar a Deus
acima de todas as Glória a coisas Deus. sua palavra e viver sempre para a sua glória. Amém, Há Jesus. azeite em tua lamparina esta noite. Oh, Há azeite aleluia. para que se Cristo esta noite vier e lhe disser, você está preparado? O que tu tens? O que tu Aleluia. tens para oferecer? Sabe o que nós estamos? É como nós estamos? É como a parábola que Jesus Cristo contou. Um homem que tinha grandes riquezas, grande abundância e fartura em sua casa. E ele viu que o seu depósito não comportava aquilo. E a Bíblia diz que ele construiu um depósito maior. E ele disse para a sua alma: alma, deleita-te, regozija-te agora no teu depósito. Mas Deus veio até ele e diz: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que tu tens? Meu irmão, você tem buscado o que nessa terra? Juntar tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corrói? Tem buscado satisfação? Tem buscado se acomodar, conforto aqui nessa vida? Eu lhe digo, a caminhada com Cristo há lutas e grandes sofrimentos, há adversidades, há grandes perseguições e oposições, há tristezas e lamúrias, não somente fartura, não somente conforto. No entanto, nossos irmãos estão buscando isto. Eles buscam e pensam consigo que Cristo os levará para o céu somente aleluia, ouvindo uma palavra, ou somente fazendo algo, uma boa obra. Meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo nos alerta no versículo 42. aleluia, Deus. Vigiai, portanto, porque não Glória a sabeis a hora Deus. que envia o Senhor. Isto é, vigia a tua mente, os teus pensamentos, vigia as tuas emoções, vigia o teu coração, aonde estão as Glória a tuas vontades, Deus, aleluia. os teus desejos, aonde habitam os teus ídolos. E o que isso significa? Aquilo que nós mais buscamos satisfazer, isto tem se tornado o nosso ídolo, meus irmãos. Vigia os teus passos, as tuas ações. Meu irmão, mais do que nunca, nós devemos estar em comunhão com Cristo. E eu quero lhe dizer, este que ergueu a sua voz para proclamar este grito, simboliza aqueles que anunciam as boas novas. Aleluia, Deus. Aqueles que cumprem o íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles clamam dizendo: eis que o noivo vem. Glória a Eis que a Deus. vinda do Senhor está Aleluia. próxima. Arrependa-se Glória a dos seus Deus. pecados. Aleluia. Há uma necessidade, meus irmãos, maior do que os pecadores se arrependerem. É que nestes dias a igreja de Cristo uma vez mais deve se arrepender da sua conduta. Aleluia. Por quê? Porque nós temos gerado pouco efeito neste mundo e sobre a vida daqueles que estão em trevas. Por qual motivo? Porque nós mesmos estamos como aquele filho que se perdeu, não fora de casa, mas o filho que se perdeu dentro de casa. Jesus. Nós estamos perdidos, perdemos a Cristo de vista e Cristo está no templo, mas nós estamos Deus. como se Ele estivesse conosco. Estamos cegos, Jesus. estamos perdendo a esperança. Nos liberta, Mas Pai. eis a palavra do Mestre. Passa o teu sangue, Senhor, sobre as nossas A voz do vidas, Pai. Espírito bradando: o Eis-nos noivo aqui, vem, Senhor. sai ao seu encontro Tenha em compaixão, santidade, Pai, de com nós. vestimentas santas e puras, com vestimentas lavadas e remidas em seu sangue carmesim. Aleluia, Saiam Deus. com uma mente sã e transformada, com um coração Aleluia. puro e reto e agradável a Deus, Aleluia, com pés Jesus. calçados com o sapato do Evangelho da Paz, Glória a com Deus. a armadura de Aleluia. Deus, com soldados de aleluia, Cristo, Deus. que não deixaram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como homens e mulheres que não tiveram a sua vida preciosa até a morte. Isto significa, mesmo que eles morressem, eles não consideraram suas vidas preciosas por amor a Cristo. Meu irmão, o tempo está se findando. Eis o grito, o noivo vem. Glória a Esta Deus. noite, o Senhor Jesus Cristo lhe chama ao compromisso mais diligente com Ele, com uma Amém, vida Jesus. fervorosa em oração e em santificação. Ele não quer que sentamos só nos Aleluia. bancos de nossas igrejas. Ele quer que adentremos o nosso quarto de oração e conheçamos a Ele. Não poderemos habitar no céu de glória com Cristo glorioso, se não e tomarmos conhecimento
nesta terra, o cristão está vivendo uma preparação para encontrar com aquele que o salvou. Aleluia. Esse é o tempo, meus irmãos. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Despertados. Eu lhes digo uma coisa, como as virgens insensatas, há muitos que estão dizendo: dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Dai-nos. Sim, eles não buscam se fortalecer, eles não buscam ser fiéis, mas eles buscam sempre serem auxiliados. Mas nestes últimos momentos, nós não temos mais tempo para isso, meus irmãos. Nós devemos ser diligentes de buscar em Cristo a fonte do Espírito Santo. Aleluia. Para que assim possamos andar segundo a vontade de Deus. E quando o noivo vier, Aleluia. quando o noivo vier, nós possamos adentrar nas bodas do casamento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Possamos nos alegrar com Ele. Glórias. As virgens aleluia. insensatas representam aqueles que fracassam Aleluia. na perseverança e deixam de esperar pelo retorno de Jesus com vigilância constante. Quantos de nós já não estão assim? Eu finalizo aqui essa mensagem e se coloco de pé. Aleluia. Amém, Jesus.